No domingo 28 de julho, alguns de vocês vão lembrar disso porque assistiram, desse ano, Raíssa Leal, uma super talentosa skatista do Maranhão. Quem conhece a Raíssa Leal, levanta a mão. Muita gente. Encantou o mundo, não foi só o Brasil, foi o mundo inteiro ao conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de 2024. A Fadinha, como ela é apelidada, garantiu a medalha de bronze e trouxe muito, mas muito orgulho para o Brasil. Maravilha, né, gente? Ainda mais surpreendente foi o momento em que Raíssa, antes de realizar uma das manobras, ela usou linguagem de sinais para transmitir uma poderosa mensagem ao mundo. A maior de todas as mensagens. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Acontece que essa mensagem ela é proibida pelo Comitê Olímpico Internacional, que pode punir atletas por expressar sua fé publicamente durante as competições. Curiosamente, escute isso, no dia anterior, sábado, durante a abertura das Olimpíadas, o retrato bíblico de Jesus com seus apóstolos na ceia do Senhor, representado por personagens do movimento LGBT, recriado pelos organizadores da festa, foi um escárnio, um achincalhamento total do cristianismo e com Jesus. Alguns de vocês viram isso. O recado escancarado para o mundo através do Comitê Olímpico é que zombar de Jesus pode zombar valendo, zombar da pior maneira possível. O que não pode é exaltar o nome dele. Interessante. Zombar pode. O que não pode é exaltar o nome do nosso Salvador. Quando compararam estas duas situações que eu falei, muitos cristãos ao redor do mundo se perguntaram, talvez você se perguntou também, porque eu me perguntei, onde está a justiça? Onde? Onde é que está a justiça aqui, pelo amor de Deus? Se você pensou, disse isso, aliás, você que nunca se conforma com a injustiça, parabéns, porque felizes os que têm apetite por justiça. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 6. A gente vai ler o texto na versão NVT nesta noite, tá? E dar continuidade na nossa série de pregações no Sermão do Monte, que a gente começou faz algum tempinho. Mateus 5, verso 6, a minha versão NVT. Se a mídia tiver, por favor, jogue no telão aqui. Ótimo. Se você tiver uma outra versão, não se preocupe. É a mesma coisa, a mesma mensagem, com algumas palavras diferentes, mas a ideia é a mesma. Quem achou diz amém? Mateus 5, verso 6. Abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Talvez na sua versão diz bem-aventurados. Se você quiser trocar, pode dizer sortudo também. Nessa versão que eu usei, diz felizes. Essa é a quarta bem-aventurança. Fala sobre apetite espiritual. Tá? A quarta bem-aventurança, falando sobre apetite espiritual. Uma curiosidade sobre a língua grega, a língua original usada no Novo Testamento, é que os verbos no grego são muito fortes, pouco diferentes do português. O verbo aqui, peinão, no nosso texto, transmite a ideia de sofrer de uma fome profunda, como quem sente o estômago doer de fome. Não é uma fome qualquer, aquela fome que você sente dor de tanta fome. Se bem que não importa o quanto que eu tente descrever a intensidade de uma fome nesse nível, só sabe quem experimentou na pele. Quem já sentiu tanta fome que sentiu dor no estômago? Levanta a mão. Tem pessoas aqui na igreja que me relataram que chegaram a passar fome um tempo na vida. Então, experimentaram esse tipo de dor aqui, por experiência direta, né? Então, a palavra dipsão comunica a ideia de sede de verdade. Perceba que Jesus lança mão
dos estímulos físicos, isso é interessante, mais forte em uma ação contínua. Os que têm fome e os que têm sede. Uma pergunta: o que acontece quando você oferece um banquete para alguém que não está com fome? O que é que acontece? Você tem um banquete para dar para alguém que não está com fome nenhuma. O que é que acontece? Quem me diz? Acontece o quê? A pessoa não vai querer comer nada. Você pode oferecer o melhor banquete do mundo para uma pessoa que não tem fome, está sem fome, ela não vai querer nada, não é mesmo? Diga para a pessoa ao seu lado aí: só os que têm fome e sede é que serão saciados. Na verdade, os que têm fome e sede de justiça serão saciados e também muito felizes. É que você entendeu aqui, a partir da leitura, isso. Não é difícil de entender. Não só saciados, serão muito felizes. Agora é crucial a gente entender que a verdadeira felicidade não vem da busca de experiências ou bênçãos. Tem pessoas que se convertem ao Evangelho, se convertem às bênçãos, não se convertem a Jesus e passam quase que a vida inteira, até amadurecer ou nunca amadurece, e passam praticamente a vida toda, enquanto evangélico, buscando experiências ou bênçãos. Mas a verdadeira felicidade, eu vou repetir, não vem da busca por experiências ou bênçãos, mas de fome e sede de justiça. Felicidade e bênção são resultados da justiça. A felicidade não precede a justiça, é o contrário. A felicidade é um resultado da justiça. Você pode repetir comigo? A felicidade é o resultado da justiça. Isso. Martin Lloyd Jones, renomado pregador do século XX, tem toda a razão quando ele afirma que sempre que alguém coloca a felicidade acima da justiça, quanto à ordem de prioridade, esse esforço está condenado ao fracasso mais miserável. Só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça. Põe a felicidade, ele termina a fala dele dizendo assim: põe a felicidade no lugar que pertence à justiça e a felicidade nunca será obtida. Talvez aí está a explicação finalmente de por que é que você não se sente feliz. Porque é que a tal da felicidade não chegou para você até hoje. Quem sabe? Isso é uma noite de reflexão. Jesus está falando com você, então abra os seus ouvidos. Colocar a felicidade no lugar da justiça é como estar com sede e beber uma Coca-Cola. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Muita sede, beber uma Coca-Cola. Eu já fiz isso por muito tempo da minha vida, até literalmente perder a minha vesícula. Só aprendi quando eu perdi a minha vesícula. Eu era do tipo que, se eu tivesse acordado de madrugada, eu abria a geladeira e tivesse uma Coca-Cola e 1 litro d'água, eu bebia o quê? O que é que você adivinha? De madrugada. Acordava de manhã para tomar café. E podia ter outras coisas que eu gosto: iogurte, todinho, água, Coca-Cola. Eu esquecia tudo e bebia Coca-Cola. Aliás, um dos meus maiores sonhos na vida era comprar um bico de mamadeira, botar numa Coca-Cola e mamar a Coca-Cola todinha. Nunca realizei, mas a gente não tem uns sonhos malucos, né? Pronto, esse foi um dos meus. Outro sonho maluco: ir num hotel que tivesse um chuveiro de Coca-Cola, ficar embaixo com a boca assim aberta e tomando um banho de Coca-Cola. Outro sonho parecido: entrar numa piscina toda de Coca-Cola, nadar na piscina, abrir a boca e a piscina gelada. Assim. Eu sonhei com isso muito tempo, nunca realizei. Eu era muito, mas muito viciado em Coca-Cola. E aí, Deus tirou minha vesícula para eu não me matar. Ele salvou a minha vida. E aí eu parei de tomar Coca-Cola desde então. Que a médica disse: você escolhe, né, cara? Você está vendo como as coisas estão andando aí. Você é que sabe. Desde então eu não bebo Coca-Cola. Mas hoje mesmo, eu não vou nem tão longe. Hoje mesmo, a minha sogra, acho que Isaías, meu sogro, tinha tomado um pouco de Coca-Cola, levou uma Coca-Cola para casa. Eu disse: não, Dalete, ninguém toma Coca-Cola. Não, João toma. Ela disse: não, meu filho, João toma. Eu olhei para a Coca-Cola e, meu Deus, eu ainda sinto vontade dessa. Nunca saiu da minha cabeça o gosto, a vontade. Mas eu decidi viver, né? Eu prefiro a justiça, né? Eu prefiro viver do que morrer feliz tomando Coca-Cola. Eu deixo para ser feliz comendo no céu, se tiver árvore, fruta, essas coisas. Tomara que tenha Coca-Cola, né? O rio da vida seja o rio de Coca-Cola. Deus pode fazer o que Ele quiser, sim ou não, velho? Uma vez eu...
O irmão Wilson acabou de perder uns 50 tijolinhos no céu. Ele não está desejando Coca-Cola o pastor no céu. Brincadeira, viu, irmãos? Quem quiser, aproveita agora, né, irmão? Tomar Coca-Cola agora, né? Quem quiser, aproveita agora. Mas o fato é que Coca-Cola não tira sede. Você fica com mais sede. Além de esculhambar o seu estômago, a sua vesícula, né? E os experts é que saberiam dizer isso com mais categoria, como o Dan aqui, o nutricionista. Mas eu faço bem em evitar, não é, Dan? Faço bem. Tá bom? Pronto. É isso aí. Mas o que vai acontecer se você estiver com sede com sede, muita sede, você continuar nessa. Só bebe Coca-Cola, você vai continuar com sede. Você que quer ser feliz, declare, eu quero. Eu também. Então redobre a sua atenção para ouvir isso e preste atenção nessa verdade transformadora, pois ela tem o poder de mudar a sua vida. Preste atenção. Lá vai. Só é feliz de verdade quem prefere ser justo do que ter dinheiro no bolso. É difícil, tá? Mas é possível. Prefere ser justo do que ter dinheiro no bolso, singrar uma carreira de sucesso, viver um grande amor ou aproveitar os prazeres mais incríveis desta vida. Não me entenda errado. Isso não quer dizer que nenhum desses apetites que eu falei seja errado. Não é isso que eu estou tentando dizer. Apetite por uma carreira de sucesso não é pecado. Apetite por diversão não é pecado. Apetite por viver um grande amor não é errado. Apetite por ter uma vida financeira confortável não é errado. Nada disso é pecado. Mas quando se trata de apetite maior, é isso que eu estou dizendo, não pense duas vezes, meu irmão. Escolha a justiça. Escolha a justiça. Quem está comigo diz amém. Só quem consegue escolher a justiça antes da felicidade é feliz de verdade. Quem procura a felicidade como o alvo final, o alvo maior, o alvo primeiro na minha vida, não vai achar. Não vai. Talvez, e mais uma vez estou repetindo isso, talvez é por isso que você não encontrou ainda. Porque felicidade é tudo que você mais quer. Isso leva a gente ao nosso primeiro ponto sobre de apetite por justiça nós, filhos de Deus, devemos ter. Que tipo, pastor? Vou dizer, esse é o nosso primeiro ponto, vai aparecer aqui no telão. Nós devemos ter apetite, olha aí, pela justiça implantada, ou seja, uma nova vida com Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Nós devemos ter apetite pela justiça implantada. Ou seja, uma nova vida com Deus. Quando eu digo que a gente precisa ter apetite pela justiça implantada, cuidado para você não me entender errado. Eu digo isso porque o fato de a gente crer em Jesus e ser salvo da condenação eterna, não quer dizer que a nossa natureza pecaminosa foi arrancada do nosso coração. Eu estou salvo e agora a minha natureza de pecado foi tirada de mim. Não é bem assim. Nos dias da Reforma Protestante, Lutero ele propôs uma fórmula para representar a condição do salvo em Jesus, agora que você é salvo em Jesus. Né? Lutero ele descreve um convertido como sendo simo justus et peccator. Ao mesmo tempo justo e pecador. Repita comigo, ao mesmo tempo justo e pecador. Não quer dizer que você seja uma espécie de bipolar espiritual, não. Você é ao mesmo tempo justo e pecador. Ou seja, Lutero está dizendo que uma pessoa justificada é simultaneamente justa e pecadora. Na prática, assim que a gente se converte, a gente passa a ser visto como justo aos olhos de Deus. Através de quem? Através do quê? Da morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Isso é a chamada justiça imputada. Repita comigo, justiça imputada, que faz de uma pessoa culpada de um erro ser inocentada pelo mérito de outro, como num código de processo, como num processo legal. Logo depois que a pessoa se converte e recebe a justiça imputada por Jesus nela, o espírito dela, que antes estava morto, passa a ter a capacidade de ter apetite pela justiça implantada também por Deus. Antes de ser salvo, seu espírito está morto, morto não tem querer, morto não tem como fazer nada, então logo também não tem apetite. Explicando de uma outra forma bem simples, como morto não tem querer, então Deus, ele ressuscita o nosso espírito e torna a gente capaz de querer a justiça moral implantada na gente. Primeiro a gente tem que renascer, primeiro nosso espírito tem que ser regenerado, primeiro a gente tem que, ele revive o nosso espírito e aí ele mesmo coloca essa vontade, que a nossa vontade
Não é nada de espiritual, não. Que vantagem a gente tem de assistir Netflix, não é não? De tomar Coca-Cola até morrer, de ir ao cinema, de viajar. Essas são as vantagens que a gente tem. Mas os assuntos espirituais, tudo que é concernente ao espírito, aos meios de graça, à vida espiritual, isso precisa ser implantado por Deus. Daí começa no nosso coração o processo de santificação. Com um detalhe, a gente só vai ser completamente santificado, perfeito, como Jesus homem foi, quando a gente subir aos céus. Só nesse dia. Agora está explicado por quê que mesmo convertido a gente ainda peca. Quem está comigo diz amém. A verdade é que existe dentro de nós uma luta entre a carne e o espírito, não é? A gente não canta aqui? Carne e espírito lutando constantemente, como dois guerreiros lutando numa arena, a arena do nosso coração. Um guerreiro luta pelos prazeres pessoais, luta para fazer valer a sua própria opinião, a qualquer custo, ainda tem isso, luta para levar vantagem em cima dos outros, luta em defesa do império do mal. Já o outro guerreiro luta para ser santo, luta pelo império do bem, luta pela glória de Deus. Uma pergunta: qual dos dois guerreiros vai vencer a luta? Pergunte à pessoa ao seu lado: qual dos dois guerreiros vai vencer a luta? Qual dos dois guerreiros vai vencer a luta? Quem luta com mais sede de vencer. Sede e fome de vencer. Aquele guerreiro que lutar com mais sede e fome de vencer, seja o guerreiro do império do mal no seu coração ou do império do bem, vai vencer quem tiver mais fome e sede de vencer. Diga para a pessoa aí ao seu lado: lute com fome e sede de vencer. Lute com fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça anseia incontrolavelmente ser transformado todos os dias, todas as horas, todos os minutos, o tempo todo. Não é de vez em quando, não é só aos domingos, não é só quando está escutando a palavra e está se arrepiando, ou então louvando e sentindo aquela sensação tão boa, não é só nesse momento, é o tempo todo. É uma fome incontrolável que não para nunca. Como se tivesse um buraco no seu estômago que não importa o que você comer, você tem mais fome. Conta-se a história de um jovem que certa vez se aproximou de um sábio mestre. Ele perguntou assim: mestre, como é que eu posso encontrar Deus? Eu quero conhecê-lo profundamente. O sábio, em vez de responder diretamente, convida o jovem para um passeio até um rio que estava próximo dali. Então, sem dizer uma palavra, o mestre chama o jovem para entrar no rio junto com ele. Daí eles vão caminhando, passo a passo, o rio adentro, entrando cada vez mais fundo no rio, cada vez mais fundo. Quando os dois chegam no meio do rio, onde a água era profunda o suficiente para cobrir praticamente a cabeça dos dois, o sábio de repente segura o jovem e mergulha ele na água. E o jovem bate os braços tentando se libertar, mas o sábio mantém o jovem submerso por alguns segundos. O cara está quase se afogando já. Finalmente o sábio solta o jovem, que emerge da água pegando, desesperado, já sem ar, quase se afogando. E o sábio então pergunta: enquanto você estava debaixo d'água, o que mais você queria? E ele fala: eu queria respirar, estava sem ar. O jovem responde. Então o sábio diz: quando você, escute isso, vai dar sua atenção para escutar isso. Quando você desejar encontrar Deus com a mesma intensidade com que você deseja encontrar ar, como você estava agora debaixo d'água, você o encontrará. Você vai lembrar do versículo: buscar-me-eis e me achareis. É uma promessa, você tem que achar. Deus promete e Ele não pode falhar. Você vai achar, você vai me encontrar. Mas para isso, como é o restante do versículo diz: quando me buscardes de todo o seu coração. Ou seja, nessa intensidade, estou desesperado, eu estou me afogando. De todo o coração é isso. Não é 99%. E se eu entendi bem o versículo, você também, 99% do nosso coração dá para encontrar Deus? Não dá. 99,98% dá para encontrar Deus? Não dá. Dá para a gente incluir aí implicitamente um só no texto. Só me achareis no momento, no dia, na hora que você se entregar completamente às influências do meu espírito, que faz tempo que está tentando conquistar você. Então, quando acontecer,
Quando você estiver quase se afogando, totalmente desesperado, já sem ar, nessa hora me encontrareis. Meu amado, quem tem fome e sede de justiça por Deus e pelas coisas do céu, como quem está prestes a se afogar, anseia por ar. Quem tem fome e sede de justiça, tem prazer nas coisas de Deus, se deleita em Deus e ama a palavra dele. O anseio mais elevado de quem tem fome e sede de justiça não é nada da terra não, é do céu. Quem tem fome e sede de justiça, não está, essa fome aqui, você não é fome dos banquetes do mundo não, mas dos manjares do céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja irrefreavelmente ter pensamentos puros, um coração puro, uma vida pura. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais, está satisfeito, tudo bem, está satisfeito, mas não está saciado. Satisfeito, mas não saciado. Ama, mas quer amar mais. Amém? Ama, mas quero amar mais. Eu amo o Senhor, eu quero amar mais. Eu oro, mas eu quero orar mais. Eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu estudo a palavra, mas eu quero estudar mais. Eu obedeço, mas eu quero obedecer mais o Senhor. É por aí. Meu amado, nossa inspiração para buscarmos mais e mais a justiça é o próprio Deus, porque Ele é a justiça. O nome dele é Yahvé Tzedekenu, o Senhor é a nossa justiça. Por isso Ele é digno de muito mais da nossa sede, muito mais da nossa fome. Ele é digno de mais, muito mais. Louvado seja o Senhor. Ouça a arrepiante descrição sobre a justiça de Deus em Deuteronômio 32:4. Se você não quiser abrir, só escute. Deuteronômio 32:4 na versão NVI. Prepare o seu coração para ouvir isso. Olha só que declaração sobre a justiça de Deus. Diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto. Aleluia, exaltado seja o Senhor. Diga para a pessoa ao seu lado, a saciação que você vai receber de Deus depende da sua fome pela justiça dele. Agora não pergunte nada não, só pense, como é que anda a sua fome de justiça por Deus? Meu amado, ter somente um fome comum pela justiça de Deus não é o bastante. Não é desse tipo de fome que Jesus está falando aqui no nosso texto, não. É preciso a gente estar morrendo de inanição por saber o que está no coração de Deus ao nosso respeito. É aquele tipo de oração: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor quer da minha vida, não, mas eu não me satisfaço, eu não aceito, eu preciso entender o que o Senhor está pensando em mim, qual é a tua vontade para mim, é preciso a gente estar morrendo de fome, de saber o que Ele acha da nossa vida espiritual nos nossos dias. O que o seu marido acha da sua vida espiritual, sua esposa é importante, seus familiares, seus amigos, seu colega de trabalho, seu chefe, seu pastor, mas não é mais importante do que Deus pensa. Eles não são o crivo, o Senhor é o crivo. É preciso sentir o nosso estômago espiritual doer de fome, de desejo pela santificação dEle em nós. Alguns de vocês vão lembrar que quando o filho pródigo, quem lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra? Alguns de vocês vão lembrar que quando ele teve fome, ele queria se alimentar de quê? Das bolotas jogadas aos porcos. Era ou não era onde ele estava? Ele queria se alimentar daquilo, ele estava com muita fome. Mas somente quando ele começou a morrer de fome. Olha a diferença. Quando ele começou a morrer de fome, ele decide fazer o quê? Voltar para a casa do pai. Talvez você está numa situação bem ruim com Deus, porque você não está morrendo de fome ainda. Só por isso. Ah, meu amado, quem sabe você não tem sentido nada, além de um fastio espiritual. Nada. Você ouve uma palavra, bate na sua testa, tem gosto de papelão, não mexe com o seu coração, você ouve um louvor, você fica de braço cruzado, assim, pensando quando é que vai acabar aquele negócio. Você não está sentindo nada. Nenhuma fome, é só um fastio, ou então você está sentindo uma fome leve por Deus e pela justiça dele, uma fominha de nada, daquela de quem belisca uma coisinha ou outra. Se é esse o seu caso, eu profetizo nesta noite sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus, fome e sede pela justiça de Deus.
Em nome e no poder de Jesus, eu espero que ninguém saia daqui sem fome e sede de justiça. Sede, meu amado, sede e fome, muita fome, sede incontrolável pela justiça do Deus vivo. Até o ponto em que você irá declarar tão desesperadamente como fez o salmista, ele disse assim, como suspira a coça. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma pelo Deus vivo. Você já se pegou sentindo essa sede? Mas existe um outro tipo de apetite por justiça que nós, filhos de Deus, devemos ter. Esse é o nosso segundo e último ponto. Vai aparecer aqui no telão. Nós devemos ter apetite pela justiça promovida, ou seja, a justiça social. Vamos ler comigo? Nós devemos ter apetite pela justiça promovida, ou seja, a justiça social. Se a justiça imputada se refere à justiça legal e a implantada à justiça moral, a justiça promovida diz respeito à justiça social. Falando nisso, o que será que Jesus diz quando ele olha para o retrato? Olha que pergunta. É forte, mas deve ser feita. O que você acha que Jesus diz quando ele olha para o retrato da justiça social no nosso país hoje? O que é que você acha que ele diz? O que é que ele pensa? Escute alguns números. Vou dar para você alguns números, tá? Quanto à desigualdade de renda, o Brasil tem um dos mais altos índices de desigualdade de renda do mundo. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, está em torno de 0,53 em uma escala de 0 a 1, onde 1 representa máxima desigualdade. 2. Quanto ao índice de pobreza, aproximadamente 24% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza, definida como ganhando menos de 5,50 dólares por dia em termos de paridade de poder de compra PPP, por dia. Quanto à desigualdade 3, educacional, em 2021, cerca de 6,6% da população brasileira com 15 anos ou mais era analfabeta, com disparidades significativas entre regiões e grupos socioeconômicos. 4. Quanto à violência e segurança, o Brasil tem uma astronômica taxa de homicídios, com a taxa de 27,4 homicídios por 100 mil habitantes em 2022, que é uma das mais altas também do mundo. 5. Quanto à desigualdade de gênero, mulheres ganham em média cerca de 20% a menos que os homens no Brasil, mesmo quando comparadas em cargos semelhantes. 6. Quanto ao acesso à saúde, apesar do Sistema Único de Saúde, o SUS, há desigualdades significativas no acesso aos serviços de saúde. Em áreas rurais e periferias, o acesso a cuidados de saúde é frequentemente mais limitado. 7. Quanto à segregação urbana, aproximadamente 11% da população vive em favelas ou áreas de habitação precária, sem condições de vida e muito abaixo da média nacional. Meu irmão, diante de números tão alarmantes, como um cristão pode sentir fome e sede de justiça? Eu vou mudar minha pergunta, tem que ser o contrário. Como um cristão não pode sentir fome e sede de justiça agonizantes, escutando números como esse? Como não pode? Sabe qual é o meu maior consolo quando eu olho para essas estatísticas? Meu maior não, meu único consolo. Não é só o meu maior, meu único consolo é que um dia, quem vai estar sentado no trono do Brasil e do mundo não é o presidente, um presidente qualquer, é o nosso rei. Só ele é totalmente justo, totalmente soberano, só ele é santo, só ele é digno de glória, honra e louvor, só ele. Nesse dia, finalmente a nossa sede de justiça será plenamente saciada. Louvado seja o nome. Uma curiosidade agora. É verdade que um dia Jesus irá governar o mundo. Amém? Verdade, a Bíblia diz. Mas você já se perguntou como seria se Jesus fosse prefeito de Jaboatão? Pois, pastor, você não tem cada pergunta curiosa. Já pensou se Jesus fosse... Quem votaria nele? Levanta a mão, quem votaria?
Quem não levantou, votaria em quem? Estou curioso agora. Cadeira. Talvez você está só cansado. Você não... Eu sei disso. Pergunte a pessoa ao seu lado aí. O que você acha que Jesus faria se ele fosse prefeito de Jaboatão? Pergunta aí. Ouça o que a pessoa tem a dizer. E aí, eu estou curioso para escutar com as respostas aí. Quem me diz aí? Isídio, o que é que Jesus faria sendo prefeito de Jaboatão? Ele acabaria com tudo que está desalinhado com a palavra dele. Eu não tenho mais nem como perguntar mais nada a ninguém. Porque você tem uma resposta tão completa, né, que não deu mais chance a ninguém. O escritor americano Bob Moffett, o autor do livro Se Jesus Fosse Prefeito, interessante esse livro, estava lendo essa semana, Se Jesus Fosse Prefeito. Sim, existe um livro com título desse. Ele diz assim, que se Jesus fosse prefeito, as maiores ações de Jesus corresponderiam ao caráter de Deus revelado nas Escrituras. Olha, bate muito com o que Isídio acabou de dizer. Ele cumpriria a vontade de Deus, Jesus não estaria voltado literalmente em carne como líder comunitário, olha aí que curiosidade. Ao invés disso, estamos imaginando o que aconteceria se o caráter, valores, leis e ensinos de Jesus fossem a base de governo para as nossas comunidades. Ele continua dizendo assim, Jesus não estabeleceria teocracia ou um governo liderado pela igreja. Talvez alguém está assim meio pasmo. Nossa, Jesus não colocaria a igreja para governar a Jaboatão? Não, ele não colocaria. Os indivíduos teriam livre escolha, como tem agora. Tem ou não tem? Não é? Jesus não está com a arma na sua cabeça dizendo, se converta. Se bem que tem evangelista que prega assim, né? Mas não é assim que Jesus... Você tem escolha, livre escolha. Né? Então, os indivíduos teriam livre escolha. Jesus não criaria um sistema de seguro social. Por exemplo, seu governo não daria moradia gratuita para todos. Interessante, olha só. Ele não faria com que instantânea e milagrosamente tudo ficasse perfeito para todos os cristãos. Como fez nas Escrituras, ele envolveria os cidadãos na cura dos males em volta deles. Não foi isso que ele fez com os discípulos? Ele envolveria os discípulos na cura dos males em volta deles. Ele está fazendo comigo e com você isso agora, exatamente isso. Aqui cabe essa pergunta, redobre a sua atenção para ouvir isso. Mesmo que Jesus não seja o prefeito de Jaboatão, ele é o rei da sua vida, amém? E se é assim, então como você imagina que ele quer que você se envolva na cura das injustiças ao seu redor? Se ele é o rei da sua vida e você é o súdito, o que é que ele espera de você? Como súdito dele? Como os discípulos fizeram, foram envolvidos? E você? Bom, reconhecer que a gente tem um papel na promoção da justiça já é um bom começo. Se você reconhece isso, já é um bom começo. Segundo, quem tem fome e sede, age depressa. Muito depressa. A própria lógica pressupõe que a pessoa que tem fome e sede corre atrás de matar a fome e a sede antes que morra. Se você não fizer nada e você está morrendo de fome e sede, você vai morrer. Você tem que agir depressa e no que depender dessa pessoa, ela também não consegue assistir quem está morrendo de fome e de sede, morrer sem fazer nada. A pessoa também age em prol de si mesmo ou em prol de quem está morrendo de fome ou de sede. Ou seja, se eu tenho fome e sede ardente por justiça, então no que depender de mim eu vou fazer o que eu puder para lutar pela justiça. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade na qual não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo, desonestidade nos negócios pessoais. Quem tem fome e sede de justiça luta para que leis justas sejam estabelecidas. Quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e promove o bem, ama a verdade, abomina a mentira. A oração incessante de quem tem fome e sede de justiça é a mesma do Mestre, que dizia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas para ajudar você a pensar. Tomara que você, ao menos, não esqueça algumas dessas perguntas. Perguntas de aplicação prática. Eu espero que elas cheguem no profundo da alma de vocês. Primeira pergunta.
No que depender de você, a justiça tem sido promovida na sua casa? Madre Teresa de Calcutá dizia que às vezes, quando o mandamento diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, às vezes o mais difícil é amar o próximo mais próximo, porque o próximo que está bem longe é mais fácil amar. É mais fácil amar, às vezes, alguém que está no Rio Grande do Sul e você passa um Pix para ajudar ele para tirar, pra comprar alimentos ou tirar ele do sofrimento, do que ajudar o seu cônjuge, alguém da sua família que está precisando de uma ajuda imediata. E às vezes não é nem muita ajuda, é só lavar os pratos, dividir algumas tarefas, um ouvido amigo. Não é? Então, no que depender de você, a justiça tem sido promovida na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações sociais. Você tem amado o próximo de você ou só os próximos distantes? Segunda pergunta: o que você faz quando você flagra uma mentira? Você se recusa a ouvir? Você faz pior? Você ouve, vai se recusar a ouvir? Você a promove? Você sai espalhando essa mentira? O que é que você faz? Outra pergunta: como você reage à desonestidade do seu chefe? Você sabe que você trabalha com um chefe desonesto e você topa veicular a desonestidade. Ela passa por você como? Você é cúmplice aos olhos de Deus? Às vezes não dá nada para você nessa terra, mas existe uma palavra que diz assim: não há nada que esteja encoberto, escondido, que vai ficar assim para sempre, não. Um dia vai ser revelado, e a pior revelação é quando for revelado por ele, no dia das revelações, no dia em que todos prestaremos contas. E aí? Você flagra algumas desonestidades do seu trabalho ou com seu chefe e você acaba sendo cúmplice. O que é que você faz com isso? Outra pergunta: você está engajado pessoalmente em alguma causa social? Você participa de alguma iniciativa de justiça social da sua igreja, por exemplo? Um exemplo aqui: os programas de apoio aos necessitados, as visitas aos lares de idosos, o evangelismo e ajuda social aos moradores de rua, que a gente tem aqui na nossa igreja. Você usa a sua voz, mais uma pergunta, para defender políticas públicas que promovam a equidade, repostando postagens, às vezes não é fazendo muita coisa não, mas repostando uma postagem em favor da justiça nas suas mídias sociais. Você faz alguma coisa quando você reposta isso. Escrevendo para representantes locais ou participando de petições e campanhas. Mais uma pergunta: você costuma refletir sobre suas próprias atitudes e ações, buscando corrigir algum tipo de preconceito ou práticas injustas com colegas de trabalho, com um superior, com um empregado, com familiares, com irmãos da igreja ou com desconhecidos? O que é que você faz com essas questões? Essas perguntas são apenas uma amostra de como a gente pode lutar pela justiça promovida, de que eu estou falando aqui, com muita sede, com muita fome, mas também com coragem, gente. Meu amado, os filhos de Deus sempre lutaram corajosamente pelas grandes causas sociais. O cristianismo sempre levantou a bandeira das grandes transformações sociais, sempre. Nunca houve um tempo na história em que o cristianismo não fez isso. Jesus restaurou a dignidade das mulheres e das crianças. Vocês lembram disso? Jesus fez isso, nosso mestre fez isso, os apóstolos cuidaram dos pobres, sim ou não? Sim, a reforma protestante do século XVI devolveu ao mundo inteiro a visão bíblica do trabalho, da vocação, da economia, da ciência, acima de tudo, da verdadeira fé. As nações que nasceram sob a luz da reforma cresceram e prosperaram, rompendo os grilhões do obscurantismo medieval. Alguns de vocês sabem disso. Em 1789, o líder evangélico britânico, filantropo e abolicionista William Wilberforce, ele se posicionou diante de um parlamento britânico e a todo pulmão ele proclamou pelo dia em que homens, mulheres, crianças não fossem mais comprados e vendidos como animais de carga. A cada ano, nos 18 anos seguintes, e isso é bom para mim e para você, que às vezes ficamos com vontade de desistir depois de alguns meses de esforço, ou poucos anos, ou poucos dias até. A cada ano, nos 18 anos seguintes, o projeto de lei dele foi derrotado. Você imagina você ficar 18 anos lutando por projeto de lei, que toda vez derrotar de novo, derrotar de novo. Quantas derrotas você aguenta?
Quem tem fome e sede não admite ser derrotado até comer. Tem que comer, não existe derrota não. Então ele foi derrotado aqui nos 18 anos seguintes. Mas ele não esmoreceu na nobre luta contra a escravidão, até que finalmente escute isso, em 1833. Redobre sua atenção para ouvir isso. 4 dias antes da morte de William, o parlamento aprovou um projeto de lei abolindo completamente a escravidão na Inglaterra. Meu irmão, nunca é tarde demais para uma pessoa promover a justiça com fome, sede e coragem, amém? Não é tarde. Não é tarde. Talvez eu fui fazendo perguntas aí. Você faz isso, você faz isso, e você se viu com a mão na cabeça. Meu Deus, eu não faço isso, não, também não faço isso, também não faço isso. Mas não é tarde. Há esperança. Você pode começar hoje. Em 1963, Martin Luther King Jr., em pé nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, D.C., descreveu um mundo sem preconceito, sem ódio ou sem racismo. Ele praticamente escreveu ou milênio ou céu, né? Ou milênio ou céu. Então, com os olhos brilhando de emoção, ele diz, eu tenho um sonho. Lembra disso? Quem ouviu essa frase? Eu tenho um sonho de que meus filhos, meus 4 filhos, vão um dia viver em uma nação, na qual eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Martin Luther King lutou com coragem contra o famigerado preconceito racial nos Estados Unidos e, mesmo tombando como um mártir dessa causa, porque ele foi assassinado, ele deixou um legado vitorioso que ainda inspira aqueles que têm fome e sede de justiça a seguirem firme na luta. Martin Luther King morreu, mas o sonho dele morreu, gente? Não. Às vezes a gente morre, mas o nosso sonho permanece vivo. Nas Olimpíadas de 2024, cada atleta foi advertido pelo Comitê Olímpico, todos eles, que demonstrações públicas de fé religiosa durante os Jogos são estritamente proibidas e passíveis de punição. Mas isso não impediu Raíssa Leal de exaltar corajosamente Jesus diante do mundo inteiro. O reverendo Franklin Graham, filho do grande evangelista Billy Graham, ele usou as redes sociais dele nesses dias para homenagear o belo ato de bravura de Raíssa. Olha o recado dele, ele diz assim: obrigado por ser ousada e não ter vergonha, Raíssa. Deus te abençoe e te use grandemente. Na coletiva de imprensa, logo depois de conquistar a medalha de bronze, Raíssa explica por que ela fez isso, o porquê do gesto dela. Ela diz assim, olha que simplicidade. Eu fiz porque faço em todas as competições. Para mim é importante. Eu sou cristã. Acredito muito em Deus. Ali eu pedi forças e mandei uma mensagem para todo mundo que realmente Deus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero destacar uma frase na fala de Raíssa, que eu não vou esquecer. A frase que eu destaco é: para mim é importante. Eu vou repetir. Para mim é importante. Ela não disse é importante, porque é mesmo, mas ela não disse é importante. Ela disse para mim, pessoalmente. Eu não quero saber o que os outros, se é importante para os outros. Para mim é importante. Agora eu pergunto, para você, o que é importante, meu amado? Vou melhorar a pergunta. O que é mais importante? Quando Raíssa declarou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ela sabia dos riscos. Ela sabia. Mas ela passou a mensagem mesmo assim. Não somente porque o mundo precisa ouvir, mas porque para ela Jesus é importante. Ele é digno de glória, honra, majestade e louvor. Raíssa está cotada entre aqueles de quem Jesus fala em Mateus 10 e 32. Escute que palavras arrepiantes do capitão da nossa salvação. Mateus 10 e 32, Jesus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Raíssa fez isso, sem nenhuma vergonha, não querendo ibope, não querendo mais likes, não estava a fim de aparecer, simplesmente porque ele é importante para ela. Mais uma vez eu quero perguntar a você, o que é mais importante para você, meu amado?
Do que é que você tem mais apetite na vida? É de justiça? É da justiça de Deus? É de verdade pela justiça de Deus? A justiça imputada em você, implantada em você, da justiça dele promovida através de você. Para o nosso querido irmão Edivaldo, que nos deixou ontem para estar com o Senhor, alguns de vocês estão sabendo, ouviram nas nossas mídias sociais. O mais importante era a justiça de Deus. Quem o conhecia de perto via isso, pelas palavras, pelo exemplo dele. Mesmo com a grande limitação que ele tinha de locomoção, mesmo arrastando os passos laboriosamente com uma bengala, como ele fazia, mesmo sem poder fazer grandes esforços por conta dos 2 estentes que ele tinha no coração, Vavá, como ele era carinhosamente chamado por Alexandre e Jane, adorava ir com outros irmãos, eu fui com ele todas as vezes, e outros irmãos com ele. Ele adorava ir com outros irmãos, nós, aqui na Igreja Batista Candelária, as ruas de Candeias e de Piedade, fazer o quê? Levar a justiça amorosa de Deus aos moradores de rua. Ele ia no passo dele, sabe? Imagine alguém andando com bengala para evangelizar nas ruas. Esse era Vavá. Não tinha tempo ruim, não tinha desculpa. Por que Vavá fazia isso? Porque era importante para ele. Edivaldo sabia o que era mais importante. E o legado que ele nos deixa é de fome e sede ardente da justiça de Deus. Nesse momento, face a face com o Rei da Glória, nosso amado irmão está totalmente saciado. Totalmente. Face a face com o Redentor. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus declara a você que é faminto e sedento por justiça. Escute essa declaração do Espírito Santo para você, isso é profético. Ele diz assim para você: você não será despedido vazio. Você não será decepcionado. Você que tem fome e sede de justiça, eu prometo a você. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: escute isso, pegue isso, tome posse disso. Eu prometo a você felicidade e saciedade. Eu prometo a você a minha alegria e a minha satisfação. Eu prometo a você plenitude. Somente siga com fome e sede de justiça, porque felizes os que têm fome e sede de justiça. Esses serão saciados.